Exclusivo. Pela primeira vez, o diretor do Departamento de Imunização do Ministério da Saúde, o Laurício Monteiro Cruz, conta como foi o dia em que o pastor, o atravessador e o militar das Forças Armadas apareceram no Ministério da Saúde para vender 400 milhões de doses da AstraZeneca. A proposta, que estava embalada na propina, virou um dos principais focos da CPI da pandemia. A apuração é da Renata Agostini. Boa noite, Renata. Boa noite, Mona. Boa noite a todos. Olha, essa conversa começou como uma proposta de um reverendo ligado à Igreja Batista para ajudar na divulgação da campanha de vacinação da Covid-19, mas aí mudou de figura ainda durante a conversa. Virou uma oferta de 400 milhões de doses de vacina da AstraZeneca. Foi isso que me relatou hoje Laurício Cruz, que é diretor do Departamento de Imunização do Ministério da Saúde. Foi Laurício quem recebeu o reverendo Hamilton Gomes de Paula em reunião no Ministério da Saúde no dia 22 de fevereiro, às 4 da tarde. É aí que começa toda essa história da Davath. O reverendo levou com ele 2 pessoas. Olha aí, a gente vê nessa ficha de presença desse dia. Luiz Paulo Dominguete, representante da Davath, esse mesmo, que contou a CPI da pandemia, que recebeu aquela cobrança de propina de $1 a dose lá na frente, nesse mesmo negócio. E também um oficial da Força Aérea, Radalisson de Oliveira. O reverendo Hamilton de Paula, ele é ligado à Igreja Batista e ele dirige uma entidade chamada SENA, Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários. Essa SENA tem sede aqui em Brasília. De acordo com o Laurício, diretor lá do Ministério da Saúde, o reverendo disse que se tratava de uma ação humanitária, essa venda de vacinas, e que ele poderia ajudar o Brasil a ter acesso às doses a um preço acessível. Segundo o Laurício me disse hoje, quando deixou claro ali que se tratava de uma oferta de vacinas, o reverendo foi então encaminhado à Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, que naquela época era comandada por Elcio Franco. Bem, como que o reverendo então chegou lá no Ministério da Saúde, na frente de Laurício? Foi isso que eu perguntei. O que me disse o diretor? Ele disse que o reverendo chegou no Ministério da Saúde por meio de um pedido feito à assessoria internacional da pasta. E que naquele dia pediram então que ele fizesse esse encontro. No dia seguinte, o próprio Laurício manda então um e-mail para o reverendo e para representantes da Davath, na qual ele cita essa oferta de 400 milhões de doses da vacina AstraZeneca. Ele diz então ao reverendo nesse e-mail, que a CNN teve acesso, que a obtenção da vacina é uma prioridade e que existe sim interesse do Ministério da Saúde na aquisição de doses. Pois bem, perguntei a Laurício, não te pareceu estranho naquele dia que um reverendo da Igreja Batista fizesse uma oferta daquele tamanho de vacina da AstraZeneca? Laurício disse que não, abre aspas. Sinceramente, estávamos vivendo um momento tão difícil, eu entendi que fosse um ponto de apoio de verdade. Poderia ser mais uma grande oportunidade, fecha aspas, isso foi o que me explicou Laurício. Veja que nas semanas seguintes, o reverendo Hamilton de Paula foi mantendo contatos com a Davath, indicando à empresa que as conversas no Ministério da Saúde estavam avançando. A gente está vendo aí, a gente viu há pouco, um documento do dia 8 de março. Nesse documento, o reverendo Hamilton fala então à Davath que essas conversas estão seguindo e pede à Davath nova documentação para que ele pudesse apresentar ao governo brasileiro. Isso é no dia 8 de março. Mas aí não cessa aí. 2 dias depois, o mesmo reverendo Hamilton, esse que foi lá e abriu as portas do Ministério da Saúde para Dominguete, para a Davath, envia um e-mail ao presidente da Davath, que conseguiria as doses, dizendo que as negociações com o governo brasileiro estavam avançadas, já na etapa final. E pede, então, que a Davath envie novas informações e diz que o contrato de venda das doses da AstraZeneca seria, então, assinado no dia 12 de março, logo depois. Agora, observa que nesse e-mail, o reverendo Hamilton, ele solicita ali um documento de venda atualizada da Davath e fala que tem de estar discriminado o valor de $17,50 por dose.
Por que eu estou destacando esse valor? Em depoimento à CPI, que a gente viu, o Luiz Paulo Domiguete disse que a oferta inicial da Davat era de $3,50. E esse é o mesmo valor que o diretor do Departamento de Imunização, Laurício Cruz, com quem eu conversei hoje, disse que se lembra de ter ouvido do reverendo, que nesse dia falou em 400 milhões de doses, Mona, por um valor, segundo o Laurício, de $3 e pouquinho. Veja que semanas depois, né, a coisa foi evoluindo e virou, então, $17,50 nesse meio.